Atos capítulo 4, ainda vamos ler só o versículo 31. Só o versículo 31 de Atos capítulo 4. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus amados, quando você estuda os versículos anteriores, você vai descobrir o que está inserido nesta história, que começa no capítulo 3. Nós sabemos que do capítulo 3 fala aonde Pedro e João, eles foram orar 3 horas da tarde, que era o turno de oração vespertino, e ali havia um mendigo e paralítico ao mesmo tempo. E nós sabemos que ele pediu esmola, e Pedro, fitando os olhos dele, disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Então, depois disso, desse benefício para aquele homem, ao qual estava paralítico, e naquele tempo não tinha ali, como hoje, se a pessoa tiver uma paralisia dessa, ela vai buscar o auxílio no INSS. Naquele tempo não tinha isso. Então ele tinha que pedir esmola. E graças a Deus, Deus operou na vida dele. E aí ele entrou no templo dando glória a Deus. Então, por esse milagre, Pedro e João foram presos. Enquanto isso, a igreja foi para oração. Eles dois presos por realizar um milagre. Olha para vocês verem como são as coisas. Geralmente as pessoas são presas por cometer um delito, por cometerem algo de algum roubo, algum furto, algum assalto, algum homicídio. Mas aqui na ocasião eles foram presos porque levantaram no nome de Jesus o paralítico. E o que me chama a atenção é que a igreja, diante dessa ação, ela praticou uma reação que foi orar. E tendo orado, a igreja reuniu-se num determinado lugar e eles foram orar pela vida de Pedro e de João, para Deus tirá-los da prisão. Quando eles estavam reunidos e unidos em oração, em propósito definido e objetivo, no objetivo da soltura de Pedro e João, a Bíblia diz que o lugar que eles estavam reunidos, moveu-se o lugar, quer dizer, tremeu por causa da oração. Olha o quanto é necessário, o quanto é de fundamental importância nós orarmos por um propósito definido. Além deles estarem reunidos e unidos no mesmo sentido, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, que era a soltura de Pedro e de João, nós temos que hoje fazer o mesmo. Quando houver uma causa, quando houver uma demanda, quando houver uma necessidade, nós temos que unir a nossa fé
estar reunido e unido como eles estavam e orar para que as estruturas do mundo espiritual elas sejam abaladas. Aqui, naquele tempo, foi abalada a estrutura física, em primeiro lugar, devido ao poder da oração. Então, irmão, a nossa oração, ela não é uma reza. A nossa oração não é uma palavra ou palavras sendo jogada ao léu. Não, sem objetivo, não. A oração, ela é feita com propósito definido. A oração, ela é feita com um coração íntegro, fiel e verdadeiro. Ela vai abalar a estrutura no mundo espiritual. Pode ter certeza disso. E eles foram orar. Enquanto eles estavam presos, a igreja estava livre, solta para orar. Irmãos, vamos aproveitar os momentos que nós temos na face da terra. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para nós aumentar a nossa carga de oração, aumentar a nossa carga de comunhão com o Senhor, porque através da oração a gente fica mais íntimo do Senhor, a gente desenvolve mais a nossa vida espiritual para ficar firme, forte e robusta, para aguentar todas as barreiras do mundo espiritual do dia a dia. Então eles oraram e o mundo espiritual foi abalado e o mundo físico também foi abalado. Então essa é a primeira coisa que a igreja tem que fazer hoje. Diante de uma ação, nós produzimos uma reação. Qual foi a reação da igreja primitiva? Foi orar. Não foi perder tempo, irmão. Não foi questionar, será por que eles foram presos, além de realizar um milagre? Não, eles não entraram nesse mérito aí, não. Eles souberam que Pedro e João estavam presos, eles se reuniram. O inimigo, ele busca a nossa distância, ele busca, irmãos, que nós estejamos separados, que nós não estejamos reunidos e unidos, mas Deus busca a nossa unidade, a nossa união. Ele quer que nós estejamos firmes, juntos, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo e na mesma oração, para que o mundo espiritual seja abalado pelo poder do nome de Jesus. Então, moveu-se o lugar. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é que eles, em oração, eles foram cheios do Espírito Santo. Todos os que estavam reunidos e unidos em oração foram cheios do Espírito Santo. Abalou a estrutura física e também a estrutura espiritual, e abalou também a estrutura da vida deles. Hoje as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas não oram. Não tem como, irmão, não existe isso. Não tem como burlar, não tem como fazer o contrário a essa ordem espiritual. Eles foram cheios do Espírito Santo é porque eles estavam em oração. Se você não viver uma vida de oração, não tem como você ser cheio do Espírito Santo. É muito mais fácil você ser cheio da carne, cheio de pecado, do que cheio do Espírito Santo. Aí as pessoas querem viver uma vida hoje totalmente desregrada, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, queridos. Nós temos padrões bíblicos, nós temos exigências bíblicas em que nossa vida, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Eu tenho que querer ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu tenho que buscar em oração essa presença, essa magnificência, essa magnitude que é a unção de Deus, a autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eles foram orar, eles estavam reunidos e unidos, eles ficaram
ficaram cheios do Espírito Santo. Quanto mais você ora, mais poder você adquire, mais força sobrenatural você adquire, mais unção você adquire, mais autoridade você adquire, mais coragem você adquire, mais presença de Deus você atrai para a sua vida. E hoje, irmãos, está acontecendo o contrário. A maioria dos crentes hoje não gosta de orar. Infelizmente. Você marca uma vigília, nós marcamos uma vigília, todo mês nós temos. Sabe quantas pessoas deram, irmã Maria? Só 3 pessoas. 3 pessoas, infelizmente. O povo não gosta de orar, não gosta. Não adianta querer colocar na minha cabeça, não gosta, irmão. No princípio da minha fé, irmão, no ano de 97, irmão, quando eu entreguei minha vida para Jesus, você via recheado vigília para todo lugar daqui de Imperatriz, todo lugar que você ia, todo bairro que você ia, todo lugar tinha oração a noite toda, o pessoal buscando, orando, santificando, afastando do pecado. E hoje você procura as orações, não tem mais, em muitos lugares não, só tem poucos lugares. Teve um missionário que veio me visitar aqui numa das vigílias, eles ficaram até 2 da manhã, teve uma das vigílias, aí ele disse para mim: pastor André, eu nunca mais tinha visto 1 hora de oração de joelho, nunca mais eu tinha visto, e aqui eu vi. Pois é, irmão, aqui a gente ainda conserva ainda oração, embora muitos não querem, mas nós vamos continuar até o arrebatamento da igreja, até eu partir dessa terra. Eu não vou mudar isso, porque a maioria não quer, porque a maioria não gosta. Não, irmão, eu vou continuar. Vamos continuar. Se nós queremos ver a ação do Espírito Santo, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que orar. Não é contar conversa fiada, não, como em muitos lugares tem conversa fiada. Então os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo porque eles oravam. Não tem como ser cheio do Espírito Santo de outra forma. Não tem. Não existe outra forma. Na Bíblia não. Não existe outra forma de nós sermos cheios do Espírito Santo se nós não orarmos. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que orar. E aí vai ser essa briga, irmão, até o arrebatamento da igreja, porque eu não vou ceder. Eu vou bater nessa tecla até Jesus voltar ou até eu partir. Que a maioria não goste, que o povo não vem, isso é problema de quem não vem. Agora eu venho, e outras pessoas que estavam comigo aqui vieram, e nós fazemos a oração. Não tem esse negócio de quantidade, não. Tiver 3 aqui, nós estamos em oração, nós estamos buscando a Deus para a glória do nome de Jesus. Hoje o povo inventa desculpa, irmão, muita desculpa. É desculpa de estar cansado, é desculpa que não pode passar a noite toda na presença de Deus, é desculpa porque trabalha o dia todo e não aguenta mais, é desculpa que faz os afazeres da casa, é desculpa para todo lado, irmão. Mas só tem desculpa para fazer as coisas de Deus. Quando é para fazer as coisas materiais, aí não tem desculpa. Não tem desculpa. A desculpa é só para as coisas espirituais. Agora, para as coisas materiais, aí inventa força, aí tem garra, aí tem disposição, aí tem ousadia. Vem passar a noite toda orando. Não, irmão, não aguento não, pastor. Não aguento não. A igreja primitiva, todos eles em oração, todos os 10 apóstolos que ficaram, 2 deles estavam presos, 2 deles estavam presos, mas 10 estavam orando. 10. A maioria é que vence, a maioria é que sobressai diante da minoria, e todos eles foram cheios do Espírito Santo.
cheio do Espírito Santo, irmão, não é como nós estamos vendo, muita coisa contrária à Bíblia, e o povo pensa que está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, irmão, você vai ser movido pelo Espírito Santo. Você não vai ter dificuldade de jejuar, você não vai ter dificuldade de congregar, você não vai ter dificuldade de fazer a obra de Deus, não, porque você está cheio do Espírito Santo. Você vai realizar a vontade de Deus, não da carne, porque você não está cheio da carne, você está cheio do Espírito Santo. Então foi assim, o segundo benefício, através da oração. Além dos dois, Pedro e João, serem beneficiados com a oração, os 10 que estavam orando, eles foram beneficiados também. A beleza do poder da oração intercessória é isso, é abençoado aqueles que estão recebendo a oração e abençoado quem está fazendo a oração. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Em terceiro lugar, eles anunciavam com coragem a palavra de Deus, com ousadia, com intrepidez, com força, com unção, com autoridade. Tem muita gente, irmão, que tem medo de anunciar a palavra. Quando ele encontra um dono de uma facção, um dono de uma droga, um da boca do fumo, ele tem medo de anunciar com uma prostituta, com um bêbado, com um endemoniado. Ele tem medo, porque falta a unção do Espírito Santo. A pessoa ela tem medo disso, é porque falta a unção, irmão. Se você for na unção, o demônio que se manifestar nos coros daquela pessoa, você expulsa no nome de Jesus. E eles adquiriram essa autoridade, essa ousadia, essa coragem para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Porque para anunciar o Evangelho tem que ter coragem, irmão. Se você for frouxo ou frouxa, nem adianta ir não, viu? Porque senão você vai só passar vergonha. É muita gente querendo fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A obra de Deus, irmão, ela tem as suas qualificações de quem vai fazer. Você não pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, não, irmão, tem um padrão. Os discípulos que ficaram, eles foram para a oração, eles foram ser sustentados pelo poder da oração nas suas vidas espirituais. Eles foram para orar e depois eles encheram-se do Espírito Santo. E depois eles foram anunciar a palavra. Tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu objetivo. Vamos orar para Deus libertar, para Deus livrar Pedro e João que estão presos. Mas também nós vamos orar para que o Espírito Santo nos encha. E vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos continuar falando de Jesus. É uma sequência. Diz a Bíblia que eles pregaram o Evangelho com ousadia. Eles anunciaram a palavra de Deus para as pessoas que nunca tinham ouvido. Eles anunciavam. Eles não anunciaram outra coisa, irmãos. Eles anunciaram foi a palavra de Deus. É que transforma o mais vil pecador, aquele que está lá na sarjeta do pecado, aquele que está lá na lata de lixo, no fundo da lata de lixo, lá no pântano, lá no charco de lodo, lá no lamaçal do pecado. É o poder da palavra de Deus. Ela anunciada com autoridade e com unção, as pessoas começam a chorar. Porque naquele momento, os grilhões, as correntes do mundo espiritual vão ser despedaçadas por alguém que está cheio do Espírito Santo, com toda a coragem, ousadia e autoridade para anunciar a palavra de Deus. Temos que fazer isso. Nós não podemos anunciar a palavra de Deus só dentro da congregação. Não. Também lá fora. Aonde você estiver, irmão, fale do Senhor Jesus para alguém. Aonde você estiver, se você está na fila
fila de um banco, está na fila de uma casa lotérica, está na fila do INSS, se você está na escola, se você tem a sua vizinhança, procure um jeito de você falar de Jesus para alguém. Mas fale com autoridade, fale com unção, fale com graça, fale com amor no nome do Senhor Jesus. Não é destratando as pessoas, não, mas com autoridade, mostrando a verdade para ele, para ela, para eles, para a glória de Deus. Então, a igreja, ela fez isso há 2000 anos atrás. Essa é a igreja primitiva, é a primeira igreja que, fazendo isso, teve resultado. Hoje, no século 21, 20 séculos depois que hoje nós estamos, se nós fizermos isso, também vai ter resultado. Se nós estivermos unidos, orando no mesmo lugar, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma meta, os alicerces do mundo espiritual serão abalados. Nós estaremos cheios do Espírito Santo e nós pregaremos esta palavra, seja aonde for, dentro e fora da congregação. Os apóstolos se reuniam nas casas, outros momentos era na sinagoga, uma vez por semana no sábado, que é a tradução judaica, e outras vezes era nas ruas pregando a palavra do Senhor. Então Deus abençoou muito. Nós sabemos que Pedro e João foram soltos e tentaram impedi-los de continuar falando acerca que Jesus havia ressuscitado, e eles disseram, no capítulo 5, versículo 29, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tentaram, olha, nós vamos soltar vocês, mas vocês vão parar de anunciar que Jesus Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia. E aí os apóstolos falaram isso aqui para as autoridades, nós vamos continuar. Por quê? Porque importa agradar a vontade de Deus do que a dos homens. Tem muita gente, irmãos, que param de pregar o Evangelho porque os homens estão tentando impedir. Aí a pessoa com medo, elas param de anunciar o Evangelho. E aqui os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Na pregação do Evangelho, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Evangelho de salvação, de libertação, de cura, de transformação, de batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, que eu e você, nós vamos sair daqui hoje aprendendo esses 3 passos. Primeiro, eles estavam orando. Segundo, eles estavam reunidos e unidos, e eles foram cheios do Espírito Santo. E terceiro, eles pregavam, anunciavam a palavra do Senhor com ousadia, com coragem. Então que Deus nos abençoe e nos guarde ricamente na sua graça.